Amém, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão alegres nesta noite? Vamos aplaudir ao Senhor, Rei dos Reis, louvando o seu nome e bendizendo para todo sempre. Amém? Mais uma vez o Senhor nesta noite tem uma palavra para nós, uma palavra viva, uma palavra poderosa. Quem crê? Então diga para o seu irmão do lado: nesta noite é uma palavra de libertação, profética, de poder. E aí você responde: eu creio, em nome de Jesus. Meus queridos, nós estamos hoje na segunda ministração desse tema, né? Conflitos que aprisionam. É um tema muito real. E o culto de quinta-feira, esses temas são proféticos, né? Que apontam para que a gente possa exatamente descobrir como a gente superar, né? Nossas crises, nossas realidades. Muitas das vezes nós criamos um padrão na nossa cabeça de que está tudo bem, de que está tudo já certinho, mas isso pode ser um grande perigo para o dia da volta do Senhor, quando nós nos encontrarmos e descobrimos realmente a nossa realidade. Então, o papel da igreja, o papel que o Senhor nos dá esta oportunidade, é de nós ouvirmos a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que cura, não é? Não só a palavra terapêutica, aquela palavra, sabe, irmãos, de clichê, não somente a palavra para a emoção, mas uma palavra que tenha valor de vida eterna para nós. Então essa é uma palavra que a gente coloca mesmo para quinta-feira, é um culto mais apropriado, para que você possa, na iluminação do Espírito Santo, na revelação da palavra, você aplicar a você mesmo, né? Cada um de nós, eu também estou sendo muito ministrado, né? nessas palavras, porque vem do Senhor. Então esse tema, conflitos que aprisionam, ele não está sendo voltado, né? Embora que qualquer pessoa, ainda que não seja convertida, ela também vai tocar, mas são mesmo para a igreja, né? É para o povo de Deus, porque a carta, o texto nós explicamos na quinta-feira passada, Tiago, o apóstolo, ele está doutrinando a igreja, né? A igreja ela é feita de humanos, ou é feita de anjos, irmãos? A igreja é feita de humanos, não? Ainda não é de anjos, né? Essa etapa aí vai ser mais lá na frente, só no arrebatamento. Aí sim, né, Vaguinho? O negócio vai ficar melhor, né? Aí os buchos grandes vão desaparecer, né? Esses excessos de gordura, as irmãs aí que não gostam da celulite também, olha, vai desaparecer. Mas tem que chegar lá, viu, gente? Tem que chegar lá, hein? Então é isso. Então tudo vai ser transformado, né, em um corpo incorruptível, glória a Deus, né? Não vai haver mais doença, não vai haver mais fraqueza, não vai haver mais nenhum desses problemas que atormentam, perturbam a gente. Amém, meus amados? Eu quero só repetir o texto, aqui só está uma frase, só a parte A. Eu quero só ler o texto completo com os irmãos, em Tiago, capítulo 4, versículo... É o versículo 1 mesmo, só que a gente vai ler completo. Bom, de onde procedem guerras, contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam a nossa carne? Nós abordamos, né, na introdução, que aqui a igreja, o apóstolo está exortando a igreja, doutrinando a igreja, porque na igreja existem conflitos. Existe também diferença de opiniões, de pensamentos. Existe também afastamento entre irmãos por alguma situação não bem resolvida ou pela não aplicação do princípio de Deus, por escolhas erradas. Mas aqui, irmãos, a palavra, aqui no original, a raiz desta palavra, ele mostra primeiro a fonte. A fonte são prazeres que militam. A palavra militar é lutar, não é? Então, prazeres que lutam, desejos que lutam. Então, esta raiz, que é a fonte,
significa o seguinte, irmãos: o homem, ele é egoísta. O homem tem uma força egocêntrica dentro dele muito grande, a ponto dele militar pelos seus desejos, né? Por aquilo que ele quer, por aquilo que ele almeja. Isso não estamos falando do lado positivo, porque você almejar fazer um projeto de vida, almejar ser um bom profissional, mas não, são coisas que procedem de dentro de nós, que levam a estas consequências, as divergências, as intrigas, as complicações relacionais, não é? Tudo porque a pessoa, ela está disposta a qualquer coisa para defender a sua ideia, o seu desejo, o seu pensamento, a sua vontade. Então a introdução, ela vai desembocar neste tema egocentrismo. E o egocentrismo, ele não bate com o cristianismo, não bate. Pode bater com a religião, mas não com o cristianismo verdadeiro, aquele centrado em Cristo que passa pelo Calvário. Não, porque nós temos que ser crucificados com Cristo, amém, igreja? Nós somos crucificados com Cristo pelo processo da regeneração da nossa alma, né? De quando nós, na verdade, somos humilhados, né? Ali na cruz, juntamente com Cristo, assim como Ele foi, para que assim o nosso corpo, isso no curso de batismo a gente aprende bem, para que a nossa vida não seja mais vivida para nós, mas para Deus, para que o corpo do pecado seja destruído, desmontado. Está lá em Romanos 6, esse doutrinamento, a imagem do pecado, a forma do pecado seja destruído, amém? Então isso é o que mostra que nós vamos ter uma vida. A gente vai ao longo do tempo enfrentando situações, você vai enfrentando complicações que aguçam essa parte da nossa natureza frágil, né, humana. E aí acaba que a gente cai, a gente entra em tentação. Até aí a gente pode voltar rapidamente, mas o problema é que nós temos um contexto ao nosso redor que diz que isso é normal, que diz que isso é muito certo ser assim. E a pessoa está muito hoje vidrado nessas redes, não é? Nessas formas de comunicação, e ele se alimenta então e acha que é muito normal, quando na verdade isso é um prejuízo brutal, isso é uma distorção na vida do cristão. Então nós precisamos nos libertar, porque isso vai nos aprisionar, e se nós não nos libertarmos a tempo, o prejuízo futuro pode ser catastrófico, pode ser fatal para as nossas vidas. Então aproveite muito bem, né, aquilo que o Espírito Santo está iluminando para você, para tratar isso, você no seu nível pessoal, lá na sua casa, lá no seu quarto secreto, depois bota o seu joelho no chão, vá ouvir melhor essa voz do Senhor, pega esses pontos aqui, vá abordar, vá aplicar na sua vida, né? Levante de madrugada, né? Faça momentos de intercessão sobre estas palavras, porque elas são palavras que têm um peso, para que você tenha uma vida saudável e uma vida pronta para se encontrar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, amém? Nós vimos um exemplo de um homem de Deus, que ele teve um conflito muito grande, né? O Gideão. Gideão, ele teve um conflito e Deus queria fazer uma obra no meio do seu povo, mas, irmãos, é terrível quando a pessoa passa por muitas humilhações. Os irmãos sabem que uma pessoa que ela passa por muita privação na sua casa, uma pessoa que ela recebe muitas palavras de maldição, palavras de descrédito, aquela pessoa sofre muito, a sua alma fica destruída. Então assim estava o povo de Israel, por desobediência a Deus, por querer se igualar às outras nações e buscando os outros deuses, começaram então a se distanciar de Deus e começaram a viver a sua própria vida. Então aquele povo ficou sem a presença de Deus. A presença do Senhor não estava mais evidente, não estava mais operante no meio do seu povo. Não bastava dizer que era Israel, não bastava contar uma história dos feitos de Deus. Isso não adianta, irmãos, diante de um inimigo feroz, ferrenho como Satanás. Não adianta, eu sou cristão, eu conheço a história de Jesus, Jesus morreu na cruz, quando eu me converti foi assim. Não adianta contar a história, porque o inimigo ele não é derrotado por histórias, ele é derrotado por uma vida real
não é, legítima, autêntica na presença de Deus. Se ele encontrar uma brecha, ele vai entrar nessa brecha, ele vai mandar um dardo nesta brecha para nos destruir e causar, né, problemas sérios, trazer efeitos colaterais, trazer prisão, que é a especialidade dele, é aprisionar. Jesus diz que veio para libertar os cativos, né, irmãos, e oprimidos do diabo. Então Satanás quer oprimir e quer manter cativo. Jesus quer libertar os cativos e oprimidos de Satanás. Ainda diz mais João, contextualiza esse texto de Isaías, diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Oh, maravilha, glória a Deus e aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você tem alguma obra que o inimigo lançou na sua vida, não fique nervoso, nem chateado, não, você tome a posição, porque Cristo se manifestou para destruir estas obras, né? Se tem uma coisa que te oprime, se tem uma coisa que te faz mal, se tem uma coisa que é mais forte do que você, saiba que aquele que é mais poderoso já venceu Satanás, e ele quer cancelar isso, né? E não coloque esse mito, né? Esta imagem somente, eu sou um cristão. O que é importante é deixar o Senhor quebrar todas as obras dentro de nós. Então, como dizíamos, o povo afastou-se da presença de Deus, e aí Satanás, ele conseguiu fazer ali uma obra de humilhação, através dos midianitas, não é? Um inimigo muito grande, terrível, um inimigo que fazia, ele não fazia uma guerra somente para vencer a batalha, como eram os costumes, os pactos que havia no antigo. Não, ele gostava de humilhar, ele gostava de fazer mesmo uma humilhação, mostrar mesmo, fazer o sofrimento, promover ali uma humilhação para intimidar outras nações. Com Israel, todo mundo queria prevalecer desta maneira por conta das vitórias, né? As conquistas de Israel. Então, uma vitória sobre Israel era uma vitória, né, muito mais prazerosa para os inimigos do que qualquer outra nação. Então acontecia que eles estavam sendo humilhados continuamente, e principalmente na área principal da cultura daquela época, que era a lavoura, né? Então os cultivos estavam sendo todos afetados, eles não estavam passando uma escassez, assim, uma carência muito grande devido a esse assalto desses inimigos, e Gideão estava frustrado. Gideão, um homem que tinha uma boa base espiritual, estava frustrado, estava ali sofrendo os seus conflitos internos, no silêncio, no calado, mas aquele homem estava com uma revolta de Deus. Olha, irmãos, uma vez eu tive que conversar com a minha irmã. Eu tenho uma irmã, faz tempo isso, uma irmã que sofreu muito na sua infância. Ela ficou presa dentro de um quarto 4 anos por causa de uma enfermidade. E ela sofreu muita humilhação, ela perdeu a sua fase de adolescência, de viver, e ficou aprisionada nesse quarto. Ela criou traumas, ela criou uma revolta contra Deus, ela jogou tudo para Deus. E assim tem muita gente, né? Muita gente. Eu teve um tempo que eu conversava com ela, eu levei ela para a nossa casa, lá em Teresina, e ela foi trabalhar conosco. Eu tinha uma empresa lá, e eu levei para ela cuidar. Ela já estava com uma depressão, e ali nós fomos, e aí ela cresceu muito nesse período, e eu foquei muito esse lado de cura interior, e ela foi muito tocada nesse período. Ela gostava muito, a gente tinha um momento só de compartilhar isso, por conta dessa situação que ela jogava para Deus. Eu fui mostrar para ela que Deus não é autor das desgraças, né? Deus, ele preveniu e orientou. O autor de toda desgraça é Satanás, mas Satanás induz ao homem a transferir a desgraça para Deus, porque isso é uma indução de Satanás. Ele faz a pessoa dizer: Senhor, por quê? Né? Senhor, por que tu fez isso? Senhor, por que tu deixou isso acontecer? Como que se o Senhor fosse responsável. Não, irmãos, isso daí já é uma ação satânica na mente da pessoa. Então a pessoa já tem que passar por essa superação. E Gideão, conhecendo todos esses fatos maravilhosos que Deus tinha feito, agora ele estava assim dessa situação, estava dizendo: por que, Senhor? Por que nós passamos isto? Por que estamos sendo humilhados? Senhor que tirou o povo ali do Egito, fez tantas coisas, e agora, por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Sabe por que é o inimigo, irmãos? Como nós falamos quinta-feira, o profeta tinha acabado de vir diante do povo e dizer o porquê
Porque quando a pessoa sofre, só sabe chorar e lamentar. Mas ele não procura saber por que eu estou passando por isso. Para que estou passando por isso? São duas coisas importantes. Por quê e para quê? Então o profeta veio e disse, claramente, Gideão estava lá e ouviu, que era por causa dos pecados, do afastamento de Deus. Mas aquilo parece que bate, vai embora, o inimigo cega. De repente estava o anjo do Senhor querendo usar Gideão, chamando de homem valente, mostrando um propósito de vida para ele lá na frente, mas ele, por quê? Por que que o Senhor fez isso? Por que que o Senhor... Então ele estava nesse conflito horrível, aprisionado, preso neste dilema de transferência de culpa. Quando o pecado entrou ali no Éden, os irmãos observam, logo o primeiro efeito do pecado é uma transferência de culpa. Existe aí na psicologia, uma das síndromes que eles falam, é a síndrome de Adão. É a síndrome de Adão. Eu nem gosto dessa síndrome porque pega logo na dos homens, né, gente? Eu gosto mais da síndrome de Eva. Mas a de Adão é meio chata a gente falar, mas só que é falado, é ensinado. Porque ele foi o primeiro, né? A de Eva também é muito forte. Mas vamos falar na de Adão, que é o contexto aqui agora. A síndrome de Adão foi quando Deus chamou para a razão. Deus chama para a razão, amém, irmãos? E aí o Adão, querendo dar uma despertão, usado pelo diabão, né? Aí o que aconteceu? Quando Deus pergunta por que aquilo, por que estava escondido, obrigado. Deus então pergunta por que você se escondeu. Por acaso, Deus fez uma pergunta de retórica, né? Deus já sabia de tudo. E ele diz, foi a mulher que tu me deste. Com todas as letras. A culpada dessa desgraça toda. Aí ele falou assim, achando que ganhava Deus no papo. Irmão, tem gente que pensa que fala coisa para Deus, pensando que vai ganhar Deus no papo. E Deus ouviu, mulher, que foi isso que tu fez com Adão? Foi isso que você fez com Adão? A serpente que tu criou. A serpente que tu criou. A serpente não podia responder, né? O demônio que tinha entrado dentro dela já tinha ido embora. E aí a síndrome de Adão é a transferência de culpa. Eva faz a mesma coisa. E Deus repreendeu todos os dois por essa transferência e pelo ato, porque não justificou dizer que foi a culpa de A ou de B. Não justifica. Ele só disse, maldito é a terra por tua causa, porque você deu ouvido à sua mulher. E agora você vai viver entre espinhos e abrolhos. E uma coisa bastante oportuna, que aqui nessa passagem a gente vai ver sobre os espinhos e abrolhos de novo. A perseguição veio à humanidade a partir daí da entrada do pecado pela operação de Satanás do engano. E o homem agora já começa a jogar para o outro. Ele, vou tirar de mim, eu quero é transferir, eu não. Aí vem a vitimação e aí começa essa síndrome medonha para guardar exatamente o pecado dentro da pessoa. Ele precisa expor isso à verdade, expor à luz, para que isso seja tratado e curado. Não adianta ficar dizendo, fulano é horrível, ele fez isso comigo, foi uma palavra dura, ele é muito impaciente, se não tivesse dito aquilo, se não tivesse feito isso, eu não teria ficado assim. E aí a gente vai entrar na síndrome de Adão sempre. Sempre neste conflito, aprisionado, botando nos outros, e aí a prisão fica dentro. Deus, ele quebrou logo, irmãos, na raiz aí. Maldita foi a terra por tua causa agora. Aí está um princípio de autoridade inicial, né? Que foi bem, que aí a gente teria que ter mais tempo. Mas o importante é entender que o Gideão estava nessa situação, transferindo e para Deus. Então, anjo, irmãos, eu digo, anjo misericordioso, porque eu mesmo aqui olhando me dá uma agonia de ver aquele homem, o Gideão ainda não convertido, pedindo tanta prova para Deus. Pede uma prova de fogo para consumir o altar, depois pede uma prova de chuva no pedacinho lá, me esqueci do nome do negócio, no velo, né?
e depois, para ele ficar seco, chuva do lado, depois seca a terra e o novelo molhado, aí depois inverte, aí depois ele pede uma outra prova dos inimigos. Gente, assim, não havia nenhuma base de fé. E eu fico observando, você analisa agora Neemias. Então, um exemplo, eu admiro Neemias. Gideão, eu tenho uma admiração do resultado, porque com tudo que Deus fez ali, meu irmão, se ele não fosse um instrumento de Deus, vou te dizer, era o Satanás puro. Porque aquilo que ele experimentou ali, eu vou te dizer, o irmão novo convertido aqui, se tivesse uma experiência dessa, com certeza ia se tornar um Gideão também. Agora eu quero ver fazer como Neemias. Neemias não teve um sinal, Neemias não teve uma visão, Neemias não teve a visita de um anjo. Neemias só ouviu a reclamação de um irmão seu. E para melhorar, Neemias não estava dentro de um lagar, malhando o seu trigo, sofrendo ali, horrivelmente não. Neemias estava no palácio, muito bem da sua vida, distante da sua terra, e ele simplesmente ouviu um irmão seu dizer: nossa cidade foi invadida, nossos muros foram queimados, nosso templo foi destruído, e o nosso povo está sofrendo horrivelmente. Ele não teve mais paz e alegria, ficou destruído com aquilo, foi diante do rei, arriscando até ser morto, e aí contou a história, o rei abençoou, ele foi para aquela terra, largou tudo e foi sofrer junto com o povo. Aí sim, é um homem que eu lamento porque ele não está na lista dos heróis da fé, lá de Hebreus 11, eu não entendo por quê, e é um dos caras que eu mais admiro, né? É Neemias. Então, é uma base tão forte. Já o Gideão foi assim, um malabarismo daquele anjo. Rapaz, tem anjo que é impaciente. Os anjos que virão no Apocalipse lá, aqueles lá mesmo, qualquer coisinha ele vai estar matando gente. São anjos impacientes. Agora, esse aqui do Gideão foi aquele mesmo, bem misericordioso. Porque um outro mais assim tinha matado ele. Aquele que veio para Jacó, também veio nessa condição. Ele veio para julgar Jacó. E ele olhava assim para o céu, e Deus dizia: não, aguenta um pouquinho, estava doido para matar o Jacó. Mas assim mesmo, ele não se conteve, mas ele ainda quebrou a perna de Jacó, não é? Ainda deixou a perna quebrada de Jacó, não deixou Jacó assim direito, não, ainda quebrou. Eu venho, mas não vou perder viagem. E aí quebrou a perna de Jacó, irmãos. Esse anjo, se ele está com Gideão, no mínimo ele quebrava o pescoço de Gideão ali. É verdade, irmãos. Porque, gente, incredulidade dá raiva. A incredulidade é horrível. Então, o Gideão, graças a Deus, ele se converte. Se converte, Deus usa, depois de tudo, aí Deus dá os limites, dá as condições, a gente viu tudo isso na quinta-feira passada. Então, se tornou já um homem, um instrumento de Deus, com as condições, com as pessoas certas para fazer aquela obra e guerrear. Ok. Então, hoje nós vamos pegar um outro grau de aprisionamento. A gente viu que todas essas situações, né, de conflitos, de distanciamento de Deus, a gente viu tudo isso na semana passada, essas coisas que enganam a gente. Eu vou dar mais valor a essa realidade, eu vou botar minha vida, eu vou investir na minha vida isso, pensando que isso uma hora a fatura não vai chegar, irmãos. Então uma hora a gente recebe o retorno daquilo que a gente planta, uma hora vem a colheita. A Bíblia diz: não vos enganeis, tudo que o homem semear, isso também ceifará. E ele dá as duas formas de semeadura. O que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Corrupção é maldição, é destruição, é coisa ruim. Você pode dar qualquer que seja aí o adjetivo, é horrível. Agora, o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Então hoje você está semeando no Espírito, amém, meus queridos? E a colheita de valor eterno, para a vida eterna, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós vamos ver o capítulo agora 8, um outro quadro, quando Gideão, ele já está vencendo a guerra, está em plena guerra, está lutando. A gente vai ver agora um outro retrato de aprisionamento, que é muito, muito comum em nossos dias, mas também muito comum dentro da igreja do Senhor. Quando eu falo igreja do Senhor, estou falando da igreja toda do Senhor, não é?
e que isso, se estiver sendo uma prisão dentro de nós, aqui na IBPC, aqui na sua vida que houve hoje, né, que você possa romper isso, porque tem consequências. A gente vai ver agora essas consequências dessas prisões. Abra aí em... Se você não puder abrir, sempre é bom, mesmo olhando aqui no Data Show, mas você acompanhando com a Bíblia, porque às vezes muda um pouquinho da tua versão, você compreende em duas versões, tá? Nós vamos pegar no capítulo 8 e vamos começar aqui no versículo 4. Capítulo 8 de Juízes, tá, irmão? Eu disse, no ano passado eu falei livro de Gideão, nem existe esse livro. Gente, não tem esse livro não, isso é heresia, viu? É livro de Juízes, a história que é de Gideão. Capítulo 8 de Juízes, a gente viu 6, pulei o 7, a batalha todinha eu pulei, porque a gente não está querendo falar tanto da batalha, a gente quer ver das características que aprisionam, né? De onde vêm essas guerras, esses conflitos, essas coisas. Então aquilo que a gente vive no dia a dia, para você ser aí preparado, vacinado, para poder se tornar saudável e pronto para a vitória. Então estou mostrando aqui quadros bem ruins, que é o quadro daquela pessoa, tirou aqui, mas só rapidinho, Rafael, para ele ver, o quadro bem ruim dessa pessoa que está por trás, que não seja eu e você, aquela pessoa ali, tá, gente? Rapaz, tá difícil a situação daquela pessoa ali, não tá? Tem hora que dá uma pena a gente olhar para ela aí, mas sabe por quê? Porque ela está presa, irmãos, né? Está presa, ela não consegue ir além, não consegue passar daquele limite, porque ela está nessa prisão. Engraçado que ali é uma prisão de vidro, ela vê tudo por fora, né? Mas é uma prisão de vidro, desses vidros que o Jonas trabalha aí, tá, gente? Bem temperado, bem forte, não quebra, só Jesus para quebrar esse vidro aí, só Jesus. E se tiver essa prisão de vidro aí no seu coração, em nome de Jesus vai quebrar, amém? Vamos ler essa característica agora. A partir do versículo 4 diz: Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com eles estavam cansados, mas o que, irmãos? Mas ainda... mas desse jeito também vocês estão cansados, né, gente? É os 300 que estão cansados, né? É a igreja, que não é possível. De novo, com os 300 homens que com eles estavam cansados, mas... Então vamos por etapa. Nós podemos até cansar com lutas. É uma realidade isso aí. Irmão, brigar com o demônio, brigar com o diabo, brigar com o pecado, brigar com o mundo, não é coisa fácil. Entendeu? Só que a gente não para. A gente cansa, mas a gente continua perseguindo. Perseguindo quem? Perseguindo o inimigo. Amém? Lutando contra o mal. Versículo 5. E disse aos homens de Sucote, presta atenção agora. Homens de Sucote, dai, peço-vos, alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados. E eu vou no encalço de Zeba e Zalmuna, reis dos midianitas. Versículo 6, vamos ler todo mundo junto. Porém, os príncipes de Sucote disseram: porventura, ao teu exército? Olha só que postura horrível, está aqui o sinal, não é? Tu já terminou a guerra? Tu já, por sinal, concluiu? Já pegou esses 2 reis aí? Teus homens eu estou vendo, estão cansados, estão bem cansados mesmo, estão aí acabados, mas não concluiu, e eles ficaram lá, príncipes, não é? Vamos para frente, versículo 7. Então disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Misericórdia. Posturas que trazem consequências horríveis para a nossa vida. Quando o Senhor entregar nas minhas mãos, incrédulos, está falando ali para eles, né? Incrédulos, soberbos, não é? Zombadores, covardes. Quando o Senhor entregar, eu virei para vocês, não mais para pedir ajuda, mas virei para vocês para julgá-los com a autoridade de Deus. E aí, seguiu em frente,
subiu para Penuel, versículo 8. Daí subiu para Penuel e de igual modo falou aos homens. Estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Então agora vamos ler todo mundo junto o que ele respondeu também. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Para a gente concluir a história, a gente vai pular agora para o versículo 15 e 17, ver como é que termina essa história aí. Aqui começa ele pedindo ajuda, e aí as pessoas lá não ajudando. E aqui como termina? 15. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: vedes aqui Zeba e Zalmuna, a respeito dos quais é porque está um pouquinho escuro aqui para mim. De mim. Obrigado, meu filho. Os quais motejastes de mim, né? Zombaste, em outra versão, dizendo: porventura tens tu já sob teu poder o punho de Zeba e Zalmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade, e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Mas foi taca aqui, irmãos, que deixaram, como ele disse, trilhou a carne deles na taca com chicote de espinho e de abrolho a estes príncipes, até anciãos, idosos de Sucote. Aí vem os de Penuel, derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Essa realidade aqui, na verdade, diante de uma batalha tão séria, tão severa, então já havia os sinais da vitória, já havia uma manifestação do poder de Deus. Eu pulei aqui muitas coisas, não é? Então, do capítulo 6 para o 8 aqui, Deus já tinha operado. Homens, o exército dos midianitas, 135 mil, com 300 homens, separado por Deus. Dos 32 de Israel, 31.700 foram reprovados. E o Senhor selecionou 300 homens para ele usar no poder dele. Então, Gideão passou todas as provas, aqueles homens passaram nas provas, e aí o inimigo já estava sofrendo o poder de Deus ali, se matando, cada um empunhando a sua espada, não é? E os reis fizeram o quê? Correram e fugiram. Sempre o rei tem as suas carruagens, tem a sua forma mais rápida de fugir. Mas só que Gideão estava com os 300 ali, não é, irmãos, naquela guerra, e foram atrás. E chegaram em outra cidade. Imagine, durante aquela guerra toda, 135 mil aproximadamente. Imagina aqueles homens como estavam, ainda correndo atrás para pegar. Aí então ele chega naquela cidade de Sucote, passa ali, que eram regiões de Israel. Aí os maiorais, os príncipes, aqueles que administravam, primeiro não quiseram saber de nada da batalha, ficaram na deles, acovardados ali, só vendo o resultado. Mas como eles viram tudo aquilo, mas os dois reis ainda estavam vivos, não, eu não vou, vai que eles não pegam mesmo esse rei, vai que não sei o quê, vamos ficar aqui em cima do muro, vamos ficar aqui na nossa, vai que esses reis retomam e voltam aí de novo a fazer, não é? Invasões aqui, e a gente sofre. Pelo menos a gente pode dizer: olha, nós não te perseguimos, nós não alimentamos o exército que te perseguiu. Sabe, irmãos, aqui, que nível chega a covardia de ficar em cima de um muro na hora de uma batalha decisiva? Aí o Espírito do Senhor veio a Gideão com essa palavra: quando eu voltar, que o Senhor entregar na minha mão, eu vou trazer o testemunho para vocês, como ele trouxe aqui, né? O nome dos caras até é difícil de dizer, são nomes assim meio africanos, né? Então quando ele diz aqui, no versículo 15, então Gideão trouxe os homens de Sucote, Zeba e Zalmuna. Zalmuna é bem africano mesmo, né? Zeba também. Zeba e Zalmuna.
está aqui. Não queriam ver o punho? Trouxemos aqui. Mas na frente ele ainda vai matar esses reis também. Mas ele trouxe, irmãos, para fazer um confronto. Vocês queriam ver a vitória primeiro? Vocês queriam ver o resultado? Irmãos, quando a pessoa é em cima de muro, quando uma pessoa ela se acovarda, quando uma pessoa ela não sabe ver a batalha com os olhos da fé, ela faz isso como esses homens de Sucote e Penuel aqui. Sabe, ela precisa esperar um momento quando tudo acontece de bom para ela, quando ela vê tudo isso, para ela se posicionar e dizer, agora conta comigo. Que fracasso dentro de uma visão de reino isso. Deus não admite essas posturas, porque Deus é na hora da batalha que Ele sabe quem é o verdadeiro soldado. É na hora da provação, do fogo, é que Deus sabe quem é que vai suportar esta provação. Os covardes vão embora, a palha se queima, a madeira vira cinza, mas ouro, metal, né, irmão, bronze, vai ficar mais brilhoso e mais valoroso, amém? Então essa turma de Sucote e de Penuel está aí espalhada por aí, irmãos, hoje. Eles querem ir aonde se dê melhor, quem tem uma palavra de promessa, eles não querem se comprometer, eles agem de forma mais política possível. Não querem intimidar, não querem dar aparência para ninguém das pessoas. Eu não quero dizer que eu estou do lado de Gideão, eu não quero dizer que eu estou do lado desse nem daquele, eu quero ficar na minha. São verdadeiros covardes. Não assumem compromisso de aliança nas horas difíceis que o reino de Deus enfrenta para ser defendido, para ser guerreado, para enfrentar Satanás, para enfrentar essas astúcias que vêm. E aí a pessoa fica ali na dela, não me comprometa. Sabe, querido, isso não é de Deus. Ou então eu vou pegar aqui minha bagagenzinha de muda e vou para outro lugar que é mais tranquilo, lá me dou melhor, lá é mais confortável, lá tem porcelanato, lá tem um ministério maior, lá tem mais gente, tem mais grupos, é muito melhor. Tomara que lá também não tenha demônio para perseguir, né, gente? Se tiver um lugar desse, me diga que eu vou para lá também. Um lugar que é onde não tenha demônio para enfrentar. E se não tiver, é porque o negócio está ruim, está feio. Ele não está mais se preocupando. Mas o que importa para nós, irmãos, é essa astúcia que o inimigo usa para, nos momentos de decisão, a pessoa decidir errado. Decidir errado. Nos momentos de decisão, nós precisamos decidir com o Espírito. Você gravou isso aí? Nos momentos de decisão, você precisa decidir com o Espírito. A oportunidade vem. Resta saber como você decide diante da oportunidade que Deus dá. Gideão foi ali enviado por Deus para dar àqueles homens a oportunidade de se posicionarem de uma forma mesmo que pudesse ser louvor para Deus e bênção para aquelas duas cidades. Mas aqueles homens se posicionaram de uma forma carnal. Então, muitas das vezes, irmãos, por conta de uma dificuldade, muitas das vezes por conta de uma situação, muitas das vezes por conta de uma provação, nós tomamos uma decisão com a alma. Olha o que acontece depois, aquele vidro lá. As decisões da alma nos levam a cometer atos errados, porque a alma chama para sentimento, a alma chama para desejo. Aí eu volto à pergunta do apóstolo Tiago: de onde procedem as guerras? De onde procedem as contendas? Dos vossos desejos e prazeres. Alma, no governo, no centro. Aí eu faço uma média, muitas das vezes eu procuro fazer uma decisão que possa ser aquela que possa agradar a maior parte. Não tem como, irmãos, no reino de Deus a gente tem que ser muito bem posicionado, porque são questões que estamos tendo. Primeiro, não são questões naturais. Aquela vitória não estava tendo por conta natural, nem por causa de estratégia daqueles homens que eram grandiosos, porque com 32 mil eles perdiam praticamente semanalmente, eles eram humilhados por este exército.
Deus estava dando prova que esta vitória, ela estava sendo ganha de forma sobrenatural. Amém, irmãos? Coloque isso na sua cabeça, que a sua vitória você não vai ter somente de forma natural, mas de forma sobrenatural. Obrigado, Vaguinho, pelo teu aleluia. Mas você pode dar um amém convicto para o Senhor. Amém. Sabe, meus queridos, quando você descansa nesta hora, entregando ao Senhor a tua realidade, aí sim tem anjos tomando de conta, você vai ver poder sendo ministrado na sua vida, na tua causa. Se é devorador que está te pegando, esse devorador vai ter que bater retirada. Se é uma doença contínua, ela vai ter que ser curada, tu vai ter que ter essa libertação. Se for uma perseguição, isso vai ter que interromper, porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas o que acontece é que quando nós temos essa coisa dos desejos, essa coisa do desânimo, essa coisa de querer somente o caminho fácil da vida, de querer, sabe, eu não quero me comprometer, ele não sabe nem buscar a Deus corretamente. Ele não sabe nem se posicionar diante de Deus numa hora de crise. Ele não sabe nem usar a chave para abrir os céus. Porque tem chave para abrir os céus, irmão, sobre nós. Não é no muito falar, não é no muito gritar, não. Não é no muito espernear, não é no muito correr, não. É saber usar esta chave do céu. Pedi, ele vai falar aqui mais na frente, não recebeis, lá o apóstolo Tiago, pedis e não recebeis, porque pedis mal. A motivação vinha desse coração que ele está doutrinando aqui. Não adianta apresentar um rótulo para Deus, não. Deus quer envolvimento, Deus quer comprometimento, Deus quer que nós nos arranhemos pela causa dele, soframos, como disse Paulo, carrego no meu corpo as marcas da cruz de Cristo. Agora tem pessoas que não querem se comprometer, irmãos, essa é a verdade. Tem pessoas que querem ficar da forma mais fácil para si, da forma que menos venha a doer, da forma que seja mais tranquila, como os homens de Sucote e os homens de Peniel. Aonde isso vai levar? As consequências aqui dos espinhos e dos abrolhos. Deus, ele tem palavras fortes para a nossa vida. Deus, ele nos mostra aqui o retrato da verdade, da realidade. Quando você se levanta de manhã, você já está guerreando. Quando você deita de noite, você já está guerreando. Quando você dorme, você já está na guerra. Muitos nem acordam. Até como você levanta, você tem que saber como você apresenta seu dia ao Senhor. Quando você termina, você tem que saber como faz isso. Porque até nisso diz que o nosso dormir, o nosso descanso tem que estar nas mãos de Deus. Sabe, querido, eu tenho uma prática e estimulo a todos, aprendi isso com a minha mãezinha querida, com meus ensinamentos, né, do meu discipulado inicial. Todos os dias eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Todos os dias eu confesso o Senhor na minha vida como meu dono, como meu guia, não é? Como a razão da minha existência. Todos os dias eu confesso a minha salvação, a minha gratidão da cruz. Todos os dias, isso ao levantar, eu confesso todas as operações misericordiosas de Deus na minha vida. E eu confesso que Jesus é o meu cabeça, o meu dono, o meu Senhor. Todos os dias pela manhã eu faço isso. Porque eu faço isso para que Satanás saiba que quando ele perdeu a minha vida, ele perdeu para sempre. E eu não vou depender de umas circunstâncias para me adorar o Senhor. Eu não vou depender de um dia bom para me ficar um bom cristão. Eu dependo de Deus todos os dias da minha vida. Com provação ou sem provação. Todos os dias eu dependo. Eu dependo para me viver, eu dependo para me deslocar, eu dependo para mim, todo o meu dia. No final do dia, aí temos aquele relatório, aquele balanço, né? De gratidão aí. Meu Deus, tu és maravilhoso, tu és misericordioso mesmo. Eu podia ter me encrencado naquela situação, naquilo, mas a tua boa mão estava sobre mim. Aí veio uma situação que doeu, obrigado, porque aquela dor, Senhor, foi terapêutica na minha vida, está sendo muito boa, Senhor, coloca em tua. Então, irmãos, é algo muito importante você saber qual é o mundo espiritual que você está enfrentando. Não ficar às cegas, não ficar num estilo de vida como se não tivesse nada acontecendo.
Deus era o Senhor daquela nação. Aquela nação estava debaixo de taca ali, humilhante. Porque se afastam do Senhor, se descomprometem com o Senhor. Aqueles príncipes metidos achavam que era alguma coisa por conta do status que adquiriram no tempo que Israel tinha o seu baluarte. Engano, irmãos, isso. Agora, na hora da verdade, não pôde contar. Diga assim: o Senhor pode contar comigo. E se isso não estiver sendo verdade, saia dessa prisão. Isso é uma prisão, quando o Senhor não pode contar com você. Gideão até disse: olha, poxa, dê só pão para esses homens. Os que estão trabalhando, dê pão, dê ajuda. Os caras se negaram, irmãos. Se negaram, era um príncipe, não é porque não tinham não é porque estavam desempregados, não é porque faltou emprego não é porque estavam em pandemia não, gente. Não era porque estavam com medo deles estarem lá, não, estão tudo contaminados de vírus aí, não, nada disso. Gideão cita que uma das coisas que eles fizeram foi escárnio, escarneceram dele. Porque está tendo agora essas, aí tudo, mas são 2 reis, hein? São 2 reis. Vai que esses reis voltam de novo e chamam outro exército aí, aliado, vem. E aí, como é que a gente fica na fita? Temos que preocupar. Irmãos, uma vez chegou uma turma lá para João Batista, toda empolgada para vir se batizar. E ele batizava, um batismo de arrependimento. Chegou uma turma e disse: quem foi que induziu vocês a vir ao batismo? Quem foi que induziu vocês? Não sei, eu não vou batizar vocês. Que é isso, João Batista? Nós queremos o batismo. Eu não vou batizar você porque vocês são raça de víboras. Eu não batizo vocês. Então, irmãos, o reino de Deus, ele exige posição muito certa. Nós temos que ter uma posição muito bem definida diante da sociedade, na própria família, diante de Deus, na nossa igreja. A pessoa que ela não consegue expressar a sua visão de reino, ela está como esses homens de Sucote e de Penuel. Nós estamos num tempo que não existe mais tempo para isso. Você tem que ser cada vez mais bem definido como é uma água cristalina. Tem que andar na luz. Porque Deus não está atrás, não é de pessoas fortes, como príncipes de Sucote e de Penuel, não. Deus pegou aqueles 300 para fazer a obra, porque foram homens que foram aprovados por Ele, passaram nos critérios dEle. E uma das coisas que Ele disse, não é a força, porque senão vão dizer, foi na minha força. Não, vai ser no meu braço, vai ser no meu poder. Mas Ele queria características de dentro do nosso coração. E é isso que nós estamos sendo confrontados dias e dias, para que a gente seja assaltado, roubado por Satanás, para que a gente não possa, irmãos, viver essas características. Mas Jesus Cristo nos transforma, Jesus Cristo nos liberta. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: não vale a pena viver essa vida do jeito que está sendo estimulado aí fora, não. Não vale a pena você dizer que você é um cristão com esse padrão que estão mostrando de um cristão lá fora. Isso não vale a pena, isso é só engano, isso é só mentira. Nós temos que ter uma consciência do que está acontecendo ao nosso redor. Você vai para casa, levanta de manhã, você vem para a igreja, qual é a sua consciência do que está acontecendo? As pessoas que estão sofrendo pelo reino de Deus precisam ser nutridas, precisam ser apoiadas. As pessoas que estão na labuta, você pode não estar na frente da batalha, mas você pode ser uma pessoa que Deus vai usar para ajudar aquele que está na frente a ter mais pasto, mais comida, para poder estar na frente da batalha. Deus detesta um murmurador, Deus detesta um questionador, porque ele tira o alimento do guerreiro. O murmurador, ele critica. O escarnecedor, que é esse caso aqui, não é? Ele quebra a força daquele que está lutando. Por isso que Gideão foi tomado nessa fúria divina, foi uma fúria divina, foi um juízo divino que veio através de Gideão, mas foi do Senhor. Então, o que acontece? Porque são escárnios, são críticas, são ironias, são palavras destrutivas como essas, que impedem de homens valentes continuarem sendo valentes.
Então aqui o Senhor dá uma lição, assim como Ele fez em todo o período do deserto, em toda a história do povo de Deus, inclusive na graça de Deus, quando começa a igreja, o Senhor mostra que Ele não tolera essas posturas divididas, estas posturas de dúbio coração, estas posturas de ficar indeciso na hora decisiva, na hora de definições. E a hora decisiva que eu me refiro aqui é a guerra que estamos enfrentando hoje contra o mal. Amém, irmãos? E a música dos cristãos antiga diz: na batalha contra o mal, ser valente. Seja aqui em derredor, ser valente. Em todo lugar, ser valente. Tem pessoas que estão sendo vitimadas aí todos os dias. Tem pessoas que estão sendo vitimadas aqui na igreja, do lado de fora da igreja, em outros lugares. Nós precisamos ter uma palavra. Nós precisamos ter uma posição. E você tem um pão para dar para alguém também. Você tem algo que Deus quer fazer com você. Você crê nisso? E é isso que a palavra está nos mostrando nesta noite. Claro que eu, na qualidade de pastor, o Senhor vai me colocar num nível de guerra, que é diferente da sua. Assim Ele vai colocar o Wagner, vai colocar a pastora, vai colocar a Flaviane, o Rafael, e assim cada um. Mas cada um vai ter seu nível de guerra dado por Deus. Mas irmãos, na hora da batalha, Deus quer usar a todos, amém? Se você não for usado lá na fileira do exército, mas Ele quer te usar de uma forma indireta para abençoar este exército. Ele só não quer que você fique indefinido, Ele só não quer que você dê ponto para inimigo. Ficou claro isso? Que você não dê ponto para o inimigo, como fez aqui o Zumba, né? Rapaz, esqueço o nome dos caras. É o Zeba. Como fez o Zeba e o Zalmuna. Eu até achei tão bonito esse nome, né? Zalmuna. Não pega muito bem para rei, mas que é bonito é. Também para cá, para o Brasil, também não é bom. Mas o Zeba. Zeba. Não é bonito, né? Zeba. Zeba, Zalmuna. É um negócio assim, Zalmuna. Como é que vai, Zalmuna? Esse barba aí, ó, parece um Zalmuna, né? Deus não deixa, é verdade, amém. É isso aí. Irmãos, mas aqui o Zeba, o Zeba e o Zalmuna não, são apenas os reis. Os de Sucote e os de Penuel deram ponto para o inimigo. Deram ponto para o inimigo. Deram esperança para o inimigo. Deram vantagem para o inimigo. Só que o inimigo foi derrotado. E quem dá ponto e vantagem para o inimigo, que foi derrotado, fica derrotado como ele. Foi o que aconteceu aqui. Semeadura, ceifa. Ceifaram aquilo que eles plantaram. Então não dê ponto, que nós, eu me incluo nessa, não possamos dar ponto para o inimigo, esperança, não. Vamos guerrear, vamos determinar, não é? Cada dia mais nós vamos viver esse tempo difícil aí de confrontos, de situações incríveis que nós vamos estar vivendo, enfrentando, uma apostasia cruel, uma frieza, aquela coisa que você está enfrentando, aquele desânimo, eu digo você, hipoteticamente, não você aqui presente, mas aquele desânimo que diz, rapaz, será que eu devo ir para a igreja hoje? Sabe, esse espírito da frieza, esse espírito da deficiência espiritual que Satanás está usando para intimidar, para colocar danos, para tirar a autoridade espiritual, para minar a fé, para deixar a pessoa vulnerável diante dos contra-ataques dele. Não dê esse ponto para ele. Se defina realmente que você tem que estar no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer e não fazendo aquilo que Deus nunca mandou você fazer. Assumir o selo divino sobre a sua vida com autenticidade, com autoridade. E deixa Deus usar, irmãos, amém? Deixa Deus te usar, vamos deixar Deus usar, da forma que Ele quiser, da forma que Ele bem quiser, Ele ficando bem à vontade, fica bem à vontade, Senhor, me explora,
Me explora, porque maior exploração como a tua a gente não vai alcançar. Exploração maior foi aquela de Jesus ali na cruz, aquela humilhação ali, meu irmão. Meu Deus, misericórdia. Senhor, nos explore mesmo, nos esmerile, contando que o teu nome seja glorificado, a tua obra seja feita e o inimigo seja envergonhado. Importante é isso. Agora esse negócio de ficar defendendo meus apetites, meus desejos, eu desejo isso, eu quero isso, eu quero. Meu querido, acabe com esse negócio. Isso não traz vitória e não leva ninguém a lugar nenhum, a não ser por um tempinho de engano, e depois vem a catástrofe fatal. E aí é isso que Deus tem para nos falar nesta noite. Amém? Que assim nós quebremos tudo isso, porque Gideão quebrou, assumiu o desafio dele, Deus honrou e o abençoou, e assim a obra do Senhor foi feita. Nós estamos aí num começo de ano, estamos aí num período, né, agora de começo de ano, onde temos ainda muita coisa a fazermos aqui, temos uma guerra a enfrentar, sim, também, não é? Num nível, claro, todo o tempo estamos em guerra, mas este ano é mais um desafio. Estamos buscando ao Senhor, estamos já, não é, trabalhando aí para termos uma igreja mais militante, mais autêntica, mais forte, mais atuante, não é? E que Deus venha nos usar desta maneira, amém? Quando eu digo venha, é eu e você, amém? Então nessa hora de batalha, de peleja, tá bom, irmãos? E é isso que Deus quer. E não se preocupe não que tudo vai vir de Deus, é Deus que vai dar tudo. Não se preocupe que Deus vai dar tudinho. As armas da nossa milícia, olha que bonito. As armas da nossa milícia são de papel, não é assim? Não, as armas das nossas milícias não são carnais. E são como? Poderosas em Deus. Para quê, irmãos? Para quê mesmo? Para quê? Para destruir fortalezas. Para destruir as obras do diabo. Amém? Vamos ficar de pé neste momento. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio desta palavra ministrada em nosso coração. Você está abençoado nesta noite? Palavra forte, né, irmãos? Mas é remédio forte, é que cura mesmo, lá na célula. Mas eu tenho certeza que esta palavra é muito oportuna para todos nós. Nós temos sido muito abençoados e Deus tem muito mais a fazer, porque temos que estar firmado contra todas as astutas ciladas do diabo, para que no dia mau, como diz lá o texto da batalha espiritual, para que no dia mau possais estar inabaláveis. Estou aqui lendo Efésios 6:10. Então, porque a nossa luta, ela não é uma luta contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra o irmão que fala mal da gente, mas contra aquele que está por trás deste irmão ou daquela pessoa. A nossa luta não é contra a escassez, mas contra o demônio devorador que está causando esta escassez. A nossa luta não é para ser resolvida de uma forma natural, mas sim de forma sobrenatural. Então que nós sejamos inspirados a buscar mais ao Senhor, sermos iluminados ao Senhor, pelo Senhor, nos colocarmos na posição que Ele nos chama, e assim, meu querido, você vai ver como vale a pena. E mesmo que alguma coisa haja em nós de falha, porque nós somos falhos mesmo, Deus ele não está atrás disso, Ele não está procurando perfeição, mas Ele está procurando aquele que diz assim: eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Oh, aleluias,
Glorificado seja o Senhor.